Graça e paz a todos, amados irmãos, amadas irmãs, professores e professoras da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. O projeto Auxílio ao Mestre está de volta. Eu, Mauro Lúcio, servo do Deus Altíssimo, também professor e apaixonado com a Escola Bíblica Dominical. Estaremos juntos, eu do lado de cá e você aí do outro lado, aprendendo a palavra de Deus. Quero, meu amado irmão, no temor do Senhor, na direção e na intrepidez do Espírito Santo, comunicar ao seu coração verdades que ele comunicou ao meu coração. Para tal, eu necessito do teu apoio, da tua oração, que você esteja orando por esse trabalho, por esse projeto. Esse projeto é um projeto voluntário, não tem fins lucrativos. É um trabalho que nós realizamos na obra de Deus com prazer, com alegria, com muita dificuldade, porque faltam recursos e a estrutura não é a melhor que nós gostaríamos de ter. Mas a sua oração pode nos ajudar tanto espiritualmente como materialmente. Hoje estaremos estudando a lição de número 6. Jonatas, um exemplo de lealdade. Amados, eu desconheço um outro personagem na Bíblia que tenha demonstrado tamanha lealdade ao longo da sua vida. Nós vamos analisar o perfil, o dilema que esse rapaz viveu, Jonatas. Ele era filho do primeiro rei de Israel, Saul. E também ele tinha uma amizade com Davi, aquele que obteve uma vitória grandiosa. Por condição e lei, ele seria o sucessor, ele seria o próximo a ser rei em Israel. Porém, por visão espiritual e reconhecimento, ele sabia que quem ocuparia aquele lugar seria Davi. E como viver no meio desse conflito? Vamos analisar o perfil e o caráter de Jonatas. A nossa introdução. Embora fosse filho de Saul, Jonatas demonstrou um caráter muito diferente do pai. Ele conseguiu respeitar e honrar o próprio pai. Não obstante, reconheceu a chamada de Deus na vida de Davi. Olha o dilema que Jonatas viveu. Primeiro, ele tinha que ser leal ao pai, porque honra teu pai e mãe, para que tudo te vá bem, prolonga os seus dias sobre a terra. Ele, além de ser filho de Saul, ele também era sujeito ao rei. Ele tinha que honrar a Saul por duas vezes, por ser pai e por ser o rei. Mas por outro lado, ele reconhecia a chamada de Deus para Davi. E nós entendemos que Saul despertou um ódio mortal contra Davi. E como ser leal a Davi e ser leal também ao pai? Como se posicionar diante desta situação? É isso que nós precisamos aprender com Jonatas. Jonatas se destaca na Bíblia por demonstrar equilíbrio emocional na relação tensa entre Saul e Davi. Ele amava a ambos e conseguiu ser fiel a ambos. Também destaca-se por reconhecer que Davi seria o próximo rei de Israel e não ele. Meu amado, que meditação maravilhosa acerca desse rapaz. Ele reconheceu que o próximo rei de Israel seria Davi e não ele. Observa que a amizade dele, amados, humanamente falando, era prejuízo para ele. Mas ele era um homem que andava na direção de Deus e na orientação do Senhor. Quem anda na direção de Deus, ele não busca seus próprios interesses, mas ele busca descobrir e fazer a vontade de Deus para a sua vida. E Jonatas viveu aí no meio dessa tensão, desta relação Saul e Davi. Davi não desejava nenhum mal para Saul, mas Saul intentou por diversas vezes tirar a vida de Davi. E Jonatas foi um instrumento usado por Deus para livrar Davi de várias ciladas que Saul havia aprontado para Davi. Vamos ali, meu amado, no tópico de número 1.
circunstâncias que uniram Jonatas e Davi. Como se deu a situação e o momento que eles se encontram, em que eles fazem a amizade. Vamos lá, segundo proposto pelo comentarista. Quem era Jonatas? Subtópico número 1. Um homem movido pela fé, capaz de despertar a confiança e a estima de um exército desacreditado. Um homem humilde a ponto de reconhecer a superioridade da chamada de Deus na vida de Davi. Observamos que Jonatas, ele era um homem de atitude. O exército de Israel, quando começou a guerra e batalha sobre o reinado de Saul, eles não tinham espada, escudo, lança, porque os filisteus proibiram os israelitas a trabalharem com aço, com metalurgia. Então esse primeiro exército foi um exército que não estava treinado para a guerra e não tinham nem armas suficientes. A primeira batalha que esse exército venceu foi Jonatas, quando ele e o seu escudeiro partiram para cima de uma guarnição dos filisteus e obtiveram uma vitória tremenda, porque ele entendeu que para Deus não há nenhuma dificuldade para livrar com muitos ou com poucos. E eles tiveram uma vitória e aquilo despertou o ânimo do exército de Saul, do exército de Israel. Então esse era Jonatas, era um homem movido pela fé. Era um homem que quando tudo dizia para ele fugir, ele ia para cima. Mas ele sempre entendeu a necessidade de ter alguém do seu lado, de ser apoiado e de apoiar. Uma característica que eu admiro em Jonatas, que ele não era individualista. Naquela primeira vitória, ele chamou o escudeiro e falou: você tem coragem? Vamos juntos? E o escudeiro falou: olha, conforme a tua fé eu também vou. Meu amado, e ele reconhece em Davi que Davi seria o próximo rei de Israel. E não ele. Meu irmão, esse homem, ele era um homem de caráter realmente a ser admirado. Quando ele viu Davi travando aquela batalha contra um homem de quase 3 metros de altura, ele reconheceu que de fato Deus era na vida de Davi e a chamada de Davi era superior à chamada de Deus na sua vida. Então ele reconhece, não é vergonha você reconhecer a superioridade da chamada de Deus na vida da outra pessoa, porque Deus tem um propósito específico na vida daquela pessoa e não reconhecer isso revela imaturidade. Eu quero deixar aqui com você, meu amado, o subtópico de número 2, uma batalha que mudou a história. As pessoas reagem de forma diferente diante de um mesmo episódio. O medo que paralisa alguns pode despertar uma fé verdadeira em outros. Observe que o mesmo episódio, o mesmo fenômeno, um gigante se apresenta durante 40 dias desafiando o exército de Israel. Aquele episódio gerou medo. Os homens de Saul tinham medo de enfrentar. Saul não teve coragem. Jonatas também não demonstrou coragem. Talvez o pai o proibisse de ir lá lutar com aquele homem. E os irmãos de Davi também estavam com medo. Mas aparece Davi, que diante de um episódio, de um acontecimento que gerou medo em todo mundo, Davi desperta nele a fé. Então observa que como nós lidamos com os nossos medos. Alguns podem correr, alguns podem voltar atrás, mas nós precisamos aprender a lidar com os nossos medos. O medo não é uma impossibilidade. O medo, ele aponta para um perigo, mas há algo maior do que o medo, que é a fé. A fé nos faz superar os nossos medos, os nossos temores, e até mesmo a lógica e a razão que se apresenta diante dos nossos olhos. O povo de Israel, aqueles soldados, eles estavam tomados de medo, mas todos enxergavam apenas o tamanho do escudo. O comentário entre eles era: você viu o tamanho do escudo daquele homem? O outro dizia: rapaz, você não reparou, foi o tamanho da lança de um tecelão. E o outro dizia: você viu o tamanho da espada daquele homem?
O comentário daqueles homens era em relação às qualidades e às virtudes do inimigo, mas nenhum deles lembrou-se de que Josué, no seu tempo, matou muitos gigantes. Eles estavam dominados pelo medo. E aparece um jovem Davi, pastor de ovelhas, que diante daquele mesmo fenômeno, daquele mesmo episódio, teve a sua fé despertada. Quem sabe ele olhou por um outro aspecto. Alguém estava olhando para o tamanho da espada, alguém estava olhando para o tamanho do escudo, alguém estava olhando para o tamanho da lança. E Davi, de repente, ele bate o olho e observa. Olha o tamanho da cabeça desse gigante. Eu não erro uma pedrada ali, nem com o olho fechado. E se Deus me der unção, então, eu vou derrubar esse homem com uma pedrada. Meu irmão, aquele homem era grande, mas a cabeça dele também era muito grande. A possibilidade de acertar a cabeça dele era muito maior do que acertar a cabeça de um soldado israelita, porque a cabeça do gigante era maior. O que eu quero dizer com isso? Muitos valorizam a força do inimigo. O diabo está furioso, o diabo quer destruir minha vida, o diabo está se levantando para acabar com o meu casamento. Meu irmão, olha para Jesus Cristo. A fraqueza do maligno chama-se Jesus Cristo de Nazaré. A palavra do Senhor nos afirma que por um caminho o inimigo se levantará contra nós, mas por 7 caminhos ele fugirá diante de nós, porque o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Voltemos o nosso olhar e o nosso pensamento para Jesus. Vamos obedecer a sua palavra, porque esse problema que se apresenta diante de você, diante de mim, como um gigante, ele pode ser grande, pode ser maior do que eu, maior do que você, mas porém, ele tem um ponto fraco, e o ponto fraco chama-se a fé no Deus Todo-Poderoso. Quero trazer com você uma breve reflexão. Não basta apenas ter coragem, pois esta pode ser desprovida da direção de Deus. É preciso ousadia no espírito para travar batalhas com inimigos mais poderosos e mais bem preparados que nós. Meu amado, eu sou da opinião que não basta apenas você ter coragem. A coragem desprovida da direção de Deus e da orientação do Senhor, ela pode se tornar uma burrice. Você pode ter coragem, por exemplo, de enfrentar um pitbull. Eu não tenho, mas na direção de Deus eu tenho. Daniel, ele não pediu para ser lançado na cova dos leões para demonstrar coragem. Ele foi lançado e Deus fechou a boca dos leões. Nós precisamos de algo muito mais do que coragem natural. Nós precisamos de ousadia no Espírito, intrepidez no Espírito. É quando o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas e nos impulsiona a acreditar, a partir para cima, a enfrentar os problemas, a enfrentar as adversidades. É quando nós somos dominados pelo Espírito Santo de Deus. E uma fé, meu irmão, louca, toma conta dos nossos corações. É esta fé que Jonatas vivenciou quando ele e o seu escudeiro decidiram enfrentar uma guarnição do exército filisteu sozinhos, só os dois. Humanamente falando, era coisa de louco, mas ele fez. Humanamente falando, Davi, um menino, o inimigo era muito mais treinado na guerra, muito mais treinado na batalha. Ele era o orgulho nacional. E Davi era a vergonha, talvez, da família, porque ele era um pastor. Ninguém colocaria um pastor para lutar, para travar aquela batalha, porque ele não era o orgulho nacional. Meu irmão, talvez as pessoas olhem para você com um olhar de desprezo. Talvez as pessoas olhem para você e vê, talvez, a sua aparência, mas não conseguem enxergar o tamanho da sua fé, da sua ousadia, da sua intrepidez. Meu irmão, vamos pedir a Deus que nos dê ousadia, que nos dê intrepidez no Espírito, porque somente assim nós poderemos vencer
exércitos e inimigos mais fortes, mais bem treinados e mais bem preparados do que nós, mas nós os venceremos em nome do Senhor dos Exércitos. Coragem é uma coisa, coragem pode ser algo natural, algo do homem, mas a ousadia no espírito, ela é muito mais do que coragem. É você agir movido por uma fé sobrenatural. Amém, meu querido? Vamos então, meu irmão, ao nosso terceiro subtópico dentro desse nosso primeiro vídeo. Quem está habituado a assistir os nossos trabalhos, nós produzimos sempre 3 vídeos. O primeiro vídeo relacionado ao primeiro tópico, o segundo vídeo relacionado ao terceiro tópico e o terceiro vídeo relacionado ao terceiro e último tópico. Você está assistindo agora o primeiro vídeo, posteriormente faremos o segundo vídeo e o terceiro vídeo. Vamos lá. Terceiro subtópico, a presença de Davi. Deus continua surpreendendo a todos. Quando os mais capacitados e qualificados fracassam pela ausência de uma fé genuína, Deus levanta as pessoas mais improváveis para manifestar o seu poder. Observe que naquela ocasião em que Golias se apresenta, quem era a pessoa mais qualificada humanamente falando? Era Saul. O relato bíblico era que ele era tão alto que os filhos de Israel pegavam no ombro dele. Ele deveria ter uma estatura superior à estatura normal do povo de Israel. E ele era rei, ungido por Deus. Era ele que deveria travar aquela batalha. Ou então alguém do seu exército. Então, quando nós vemos que as pessoas mais qualificadas e capacitadas fracassam por ausência de uma fé verdadeira, porque nós vencemos, meu irmão, não é pelo nosso diploma, não é pela nossa capacidade intelectual. No mundo espiritual, meu querido, no que se tratando da obra de Deus, nós alcançamos vitórias, é porque nós exercemos uma fé verdadeira no Deus vivo. Mas quando as pessoas que estão ocupando cargo de liderança, que estão à frente, elas fracassam por não esboçar uma fé, expressar uma fé verdadeira, Deus vai levantar as pessoas menos improváveis para cumprir o seu propósito. Deus levantou Davi, que não era soldado, era um pastor de ovelhas. E quem se lembra do episódio em que o povo de Israel ficou cercado de todos os lados, havia fome na cidade, a ponto da mãe cozinhar o filho e comer o próprio filho, e a fome tomou conta de Israel. E Deus prometera, por intermédio de Eliseu, que naquele mesmo dia, naquela mesma hora, haveria abundância de comida e fartura. E o capitão da guarda duvidou. E ele falou: olha, você verá, porém você não comerá. Tu verás, mas não comerás. E Deus levanta 4 homens poderosos para travar aquela batalha contra um exército poderoso. E quem eram esses 4 homens? 4 leprosos. Catinga, fedor, podridão e insuportável. De repente era o nome dos 4 heróis. Um talvez tinha a orelha caída. O outro, o nariz e os dedos do pé já estavam indo embora. O outro, o urubu, já estava sobrevoando em volta. Deus usa 4 heróis improváveis, 4 leprosos. Foram eles que testemunharam que o arraial do inimigo não tinha mais ninguém, que havia comida, que havia fartura, que havia abundância. Deus usa 4 heróis improváveis para dar vitória à nação e ao povo de Israel. Meu irmão, talvez as pessoas não olharam para você, talvez as pessoas não estão te observando, podem até te tratar com desprezo, mas continua esperando no Senhor, porque ainda vai surgir uma situação de adversidade, vai surgir um problema em que muitos tentarão e não resolverão, e será você a pessoa que Deus irá usar para trazer a resposta, para trazer a solução, para manifestar o seu poder, para manifestar a sua glória. Eu quero fazer uma reflexão. As batalhas mais importantes que travamos não são vistas e nem aplaudidas por ninguém.
A batalha contra a carne e o pecado não dão ibope, mas nos assegura o céu. Meu amado, antes de Deus trazer Davi e apresentar Davi como Deus dissesse, esse aí é o meu campeão. O meu campeão estou apresentando. Esperei 40 dias, vocês não apresentaram? Aí está o meu campeão. E Davi teve aquela vitória tremenda. Visto por toda a nação, todos gritando, todos jubilando, todos batendo palma. Meu amado, mas antes de Davi travar essa batalha em público e sendo visto por todos, ele travou batalha contra o leão, ele travou uma batalha contra o urso, defendendo uma ovelha. Por causa de uma ovelha, ele colocou a vida dele em perigo. Nós precisamos aprender a travar batalhas em silêncio, batalhas que ninguém vê. Batalhas contra a carne. Eu travo uma batalha ferrenha contra a minha carne. Eu sou homem, estou falando para outras pessoas também que são homens, que têm hormônio, testosterona, que têm impulsos sexuais. Nós lidamos com isso, como controlar e dominar os impulsos da sexualidade. Não é porque eu sou presbítero, não é porque eu estou na igreja há mais de 24 anos, eu estou imune ao pecado. Travo batalhas ferrenhas. Acredito que você também trava, você que é irmã, você que é professor, professora, não importa cargo, não importa título, posição, idade. Todos nós travamos uma batalha contra o pecado e contra a carne. E essas batalhas não tem ninguém para bater palma. Essas batalhas não tem ninguém para testemunhar. É só você e Deus. Sabe o que passa na sua mente? Meu irmão, muitos de nós somos dominados. O diabo tenta nos escravizar com um espírito de lascívia, da imoralidade, da pornografia, da carnalidade, da cobiça, da avareza. Meu irmão, as maiores batalhas que nós travamos não são vistas e testemunhadas pelas pessoas. Elas ocorrem aqui na nossa mente e no nosso coração. Antes de Deus te colocar em público, para travar batalhas grandiosas e você ser visto pelas pessoas, primeiro Deus vai te colocar para vencer a batalha secreta, aquela batalha contra a carne, aquela batalha contra o pecado, porque o seu maior inimigo não é o diabo, o seu maior inimigo também não é o mundo, o seu maior inimigo está na frente do espelho quando você olha para ele, o seu maior inimigo é você, é a sua carne, que tem prazer no pecado, que tem prazer nas coisas que não agradam a Deus. Meu amado, encerramos aqui o nosso primeiro vídeo relacionado ao primeiro tópico da nossa lição e retornaremos no segundo vídeo para falar do segundo tópico da nossa lição. Eu peço que você esteja orando pelas nossas vidas, para que nós possamos dar continuidade a esse projeto. Como eu já disse, muitas são as dificuldades, a falta de recursos, de estruturas, mas eu sou movido por uma paixão, tenho uma ousadia, uma intrepidez, uma fé que vem de Deus para continuar esse trabalho. Eu gostaria de pedir você que esteja orando e intercedendo para que nós possamos dar continuidade a esse projeto. Deus abençoe a sua vida e eu te aguardo no próximo vídeo, no nome de Jesus.